Certamente que já ouviu falar da pílula do dia seguinte. Este é o tema do consultório Haja Saúde de hoje, que, como sabe, tem o apoio científico da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral. A nossa médica de família já está a postos e, antes de nos dar todas as explicações que precisamos, vamos testar os conhecimentos do público. A pergunta para que queremos uma resposta é: sabe quem é que deve tomar a pílula do dia seguinte? Eu penso que é fácil. Sabe quem é que deve tomar a pílula do dia seguinte? Muito boa noite. Eu penso que as pessoas que tomam pílula no dia seguinte devem ser aquelas pessoas que de facto são violadas ou têm ou sofrem algum abuso sexual. Muito obrigada. Já agora, o senhor tem uma ideia sobre isto? Sim, eu penso que as pessoas que têm um ato sexual sem usar qualquer tipo de proteção e depois, posteriormente, usam a pílula do dia seguinte também. Muito obrigada. Já agora uma senhora, convém, parte interessada. Sim, eu acho que na violação e em certos casos, portanto, de relações casuais, não é? Muito obrigada, muito obrigada. E a especialista já está connosco, doutora Rosa Galego, muito bem-vinda mais uma vez. Como vai a senhora? Afinal, o nosso público está esclarecido ou ainda não? Parece-me que sim, de qualquer das maneiras já temos bastante informação por parte deles e é importante que se saiba que esta pílula foi aprovada de facto para quando há uma relação sexual que foi mal protegida ou não foi de veras protegida e para evitar uma gravidez que não se deseja. É óbvio, obviamente, neste caso, o caso das violações, como foi nomeado, é uma situação enfim, grave. Agora, o que a maior parte das pessoas... Mas era isso que eu ia perguntar. As pessoas não usam só dessa maneira, não é? Infelizmente. A maior parte, sobretudo a população jovem. A população jovem recorre a ela porque não faz planeamento familiar, porque não toma, de facto, a pílula para evitar. Porque esta pílula tem formas de atuar que, de facto, importa saber. É uma pílula que evita a contracepção, conforme esteja a mulher no seu ciclo menstrual, ou pode evitar, portanto, evita a contracepção através da fecundação ou evitando a inidação de um óvulo já fecundado. Ora, estas são questões que, de facto, importa passar também a mensagem ao público. Por outro lado, tem uma eficácia elevada, desde que tomada atempadamente. Ela tem que ser tomada logo, imediatamente, um ato sexual. Um ato sexual o mais próximo possível de um ato sexual que não foi bem protegido, ou até às 72 horas sob o qual não tem efeito. Por outro lado, tem efeitos acessórios, tem náuseas, dá vómitos e o que importa saber... Não é perigosa, doutora? Digamos que os efeitos a longo prazo ainda não estão completamente estudados. Não estão. O que importa saber, e que gostava que toda a população voltasse a saber, é esta que, tal e qual como as outras pílulas, a vulgar pílula não ovulatória, não protege das doenças sexualmente transmitíveis. E, portanto, isto é bom que a população saiba. E é bom que todos os jovens, sobretudo os jovens, recorram-se a médico de família às consultas de planeamento familiar. Não tem números sobre a quantidade de pílulas do dia seguinte utilizadas, que nós sabemos que é bastante alta. Em Portugal não tenho, mas vou-lhe dizer uma coisa. Estive a ler um estudo sobre os Estados Unidos, em que realmente fiquei admiradíssima, antes de ir para cá, quando estive a ver isto. 80% da população dos jovens utiliza isto como se fosse um recurso habitual para fazer... para evitar a gravidez. Em Portugal, certamente, que não há dados, mas... E não sabemos, de facto, quais são as consequências daqui a uns anos sobre a utilização desta pílula. Portanto, nesta questão, educação é a palavra de ordem. E o que eu acho, de facto, é incrível. Quer dizer, existem nos centros de saúde consultas de planeamento familiar abertas aos jovens, em qualquer altura, não há restrições, e é incrível como é que ainda pode ser a população a procurar uma coisa dessas. Porquê é que acha que é, doutora? A sua opinião pessoal, porquê é que isso acontece? Eu acho que é engraçado, porque também o que os números me disseram foi que não são as classes sociais, digamos, com menos informação e menos instrução, aquelas a quem acontece isto. É pelo contrário, as outras mais esclarecidas. Quer dizer, parece que os jovens adoram o risco. Como quem diz, acontece aos outros e não a mim. Claro. Há aqui qualquer coisa que já me perguntei se é da adrenalina, mas, por favor, neste momento estamos a correr seríssimos riscos de saúde. Claro. E não sabemos o que pode acontecer com isto. Portanto, eu realmente aconselho a toda a população, a idade fértil, porque não é só os jovens, mas em particular os jovens, que recorram às consultas de planeamento familiar o mais atempadamente possível e decidam qual a sua melhor forma de se proteger. E casos para utilizar a pílula do dia seguinte, muito especificamente, quantos serão? Muito especificamente, neste caso, é só um ato sexual que teve uma não proteção total ou, por exemplo, a mal protegida que pode ter acontecido um acidente. Usaram um preservativo que rompeu, por exemplo, e há uma hipótese de ter engravidado. E então, sim,
está aconselhado. Muito obrigada, doutora Rosa Galego. Ainda temos tempo para passar já de seguida aos conselhos úteis do Haja Saúde. Quem pode tomar a pílula do dia seguinte? As mulheres que tenham tido uma relação sexual desprotegida ou mal protegida e potencialmente fértil. Para garantir o máximo de eficácia, o primeiro comprimido deve ser tomado o mais cedo possível e sempre até 72 horas após a relação sexual. Notas: a pílula do dia seguinte é uma solução de recurso para evitar uma gravidez indesejada. Não substitui os métodos contraceptivos clássicos, o preservativo, pílula ou dispositivo intrauterino, e não deve ser utilizada como método contraceptivo.